Semana atribulada no Brasil e no mundo deu o que falar. Após as queimadas que cobriram o país de fumaça estarem mais controladas, o governo articula aumentar as punições para criminosos ambientais. O agronegócio que aposta na monocultura para exportação cava sua própria cova, pois sendo o principal patrocinador desses crimes, coloca em risco a viabilidade do próprio modelo de negócios. Sem água, sem chuva, com fogo descontrolado. Como vão plantar soja e milho? Outro fato que marcou a semana foi a presença de Lula na ONU. O presidente brasileiro se coloca em uma posição de liderança do Sul global, cobrando os países ricos de suas responsabilidades, tanto de responsáveis pela catástrofe climática global, como de patrocinador e estimulador dos conflitos, que tiram milhares de vidas todos os dias. O modelo de governança global, criado após a Segunda Guerra, está em xeque e já não dá conta das novas dinâmicas globais. Estamos entrando agora na última semana, antes da população brasileira ir às urnas escolherem seus representantes municipais. O cenário está embolado em todo o país, e uma coisa é certa: a velocidade do TSE está muito aquém da necessidade para conter condutas condenáveis. Esses, e muitos outros temas, são tema do resumo da semana da Mídia Ninja. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro das principais notícias da política brasileira. O governo Lula enviou nesta última terça-feira uma proposta de projeto de lei à Casa Civil que visa aumentar a pena para quem incendiar florestas. A pena mínima para esse crime passaria a ser de 3 a 6 anos, podendo chegar a 18 anos nos casos que houver ganho financeiro ou que represente risco à saúde pública e comunidade, além da aplicação de multas. Já atos não intencionais reduzem a pena para detenção de 1 a 2 anos mais multa. O presidente Lula editou um decreto que estabelece regras sobre crimes e violações ambientais. Agora, o início de queimadas em florestas ou outras vegetações nativas terá penalidade de R$10 mil por hectare ou fração. Para queimadas em florestas cultivadas, a multa será de R$5 mil. Se não forem tomadas medidas de prevenção contra os incêndios nas propriedades, os responsáveis pelos imóveis rurais poderão ser multados entre R$5 mil a R$10 milhões. Já a punição por descumprimento de interdição de obra ou atividade também aumentou para até R$10 milhões. O governo federal avalia a edição de uma medida provisória para tentar impedir o uso de queimadas para a grilagem de terras. A elaboração está a cargo do Ministério do Meio Ambiente e impede, por 10 anos, a regularização de terras da União atingidas por incêndio florestal a partir de 2024. A pasta comandada por Marina Silva afirmou à Folha de São Paulo que as áreas de florestas têm sido queimadas de forma proposital para entrarem em processo de regularização fundiária, a fim de angariarem a propriedade para indivíduos. Dados do Ministério da Justiça mostram que, apesar de o Brasil atingir mais de 200 mil focos de queimadas, o pior número desde 2010, somente 334 pessoas foram presas por crimes ambientais. Neste ano, foram abertos apenas 56 novos processos por incêndio florestal, segundo o Globo. Após a aplicação do novo Código Florestal, as punições se tornaram mais leves. Antes, queimadas em propriedades rurais geravam multas, mas agora é necessário comprovar a origem. Uma proposta de projeto de lei enviada à Casa Civil pelo governo Lula prevê a pena de até 18 anos de prisão para quem cometer esse tipo de crime. Um grupo virou alvo da Polícia Federal sob suspeita de queimadas criminosas no Pantanal. Segundo o Brasil de Fato, além do esquema de apropriação ilegal de terras por meio de falsificações de documentos, suspeitam de crimes de desmatamento, exploração econômica e associação criminosa. Um dos lamentáveis danos identificados foi a criação com mais de 7 mil bovinos em uma vasta área de hectares. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que os focos de incêndio na região pantaneira aumentaram 1.500% de 2023 para 2024. Fazendeiros em Corumbá, Mato Grosso do Sul, foram multados em R$100 milhões pelo IBAMA após um incêndio de grandes proporções, originado em sua propriedade, devastar cerca de 333 mil hectares do Pantanal. A área queimada equivale a 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. O incêndio, que afetou 135 imóveis rurais, teve início em junho e levou 110 dias para ser controlado. O IBAMA informou que a vegetação nativa do Pantanal foi atingida, causando danos ambientais severos, como a morte de animais silvestres e a redução de seus recursos alimentares. As queimadas no Brasil também estão causando resultados devastadores ao setor agropecuário. De junho a agosto, o prejuízo foi avaliado em R$14 bilhões, com mais de 2 milhões de hectares em propriedades rurais privadas impactadas, segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, divulgados na última quinta-feira. A lista dos estados com maior prejuízo é liderada por São Paulo, Mato Grosso, Pará e Mato Grosso do Sul. Setembro se tornou o pior mês em termos de queimadas, com mais de 79 mil focos registrados.
O presidente Lula criticou a postura da ONU durante um discurso na Cúpula do Futuro, evento que reúne líderes mundiais. Ele destacou falhas em situações emergenciais como mudanças climáticas, pandemia, conflitos entre países e a corrida armamentista, além da necessidade de mudanças estruturais. Lula também afirmou que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma coleção de metas estabelecidas pela ONU, foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminham para ser o maior fracasso coletivo. Durante a Cúpula do Futuro, realizada nos Estados Unidos, líderes mundiais dos países se reuniram para assinar um documento com 56 ações voltadas para o futuro e benefício do planeta, incluindo a erradicação da pobreza e fome. O evento também abordou a preocupação com as mudanças climáticas e com os efeitos adversos que causados em populações especialmente vulneráveis. Apesar de serem medidas em prol do futuro, alguns países se opuseram à aprovação. Entre eles, Rússia, Nicarágua e Coreia do Norte. O presidente Lula, ainda em Nova York, cumprindo compromissos após discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, teve reuniões com diferentes líderes mundiais. Sua primeira reunião foi com Cyril Ramaphosa, da África do Sul. Em seguida, encontrou Gustavo Petro, da Colômbia, e Bernardo Arévalo, da Guatemala. Todos os compromissos foram na sede das Nações Unidas. Fora da agenda, Lula também se reuniu com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e afirmou que prestou solidariedade pelo sofrimento de mulheres e crianças palestinas devido à violência. O presidente Lula participou na quarta-feira da abertura da reunião ministerial do G20, fórum que reúne as maiores economias mundiais, e afirmou que a atuação do Conselho de Segurança não está resolvendo os conflitos atuais do mundo. Lula também pediu mais uma vez por uma ampla reforma na ONU e por uma revisão da Carta da ONU. Ele pontuou que cada país pode ter sua visão quanto ao modelo de reforma da governança global ideal, mas que a reforma é fundamental e urgente. Lula foi a Nova York para a Assembleia Geral da ONU e fez diversas agendas, também reunindo o G20 e recebendo um prêmio de Bill Gates. Confira os principais momentos dessa visita. Nós conseguimos acabar com a fome em 2014 e depois que eu voltei à presidência agora em 2023, nós encontramos 33 milhões de pessoas com fome outra vez. Já tiramos 24 milhões e 500 mil pessoas e até 2026 eu quero outra vez apresentar ao mundo o Brasil sem fome. Eu não sei se todo mundo aqui que está nesse plenário sabe como é que se faz um orçamento. O orçamento de um governo federal, você pega toda a previsão que você tem de arrecadação de todos os impostos e você vai distribuir pelas áreas que você tem que cuidar: educação, saúde, transporte, diplomacia, forças armadas, tudo que você tem que distribuir. Acontece que nunca sobra espaço para o pobre, porque o pobre não é organizado, o pobre não está em sindicato, o pobre não tem condições de fazer passeata, de ir à capital protestar. O pobre é pobre. E eu, quando era mais jovem, eu dizia assim: as pessoas têm que passar fome para aprender a lutar. É preciso. Aí eu descobri que a fome não leva ninguém à revolução. A fome leva as pessoas à submissão. No sul do Brasil, tivemos a maior enchente desde 1941. A Amazônia está atravessando a pior estiagem em 45 anos. Incêndios florestais se alastraram pelo país e já devoraram 5 milhões de hectares apenas no mês de agosto. O meu governo não terceiriza a responsabilidade e nem abdica da sua soberania. Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Além de enfrentar os desafios da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Não transigiremos com litígios ambientais, com o garimpo ilegal e com o crime organizado. Em tempos de crescente polarização, expressões como desglobalização se tornaram corriqueiras. Mas é impossível desplanetizar nossa vida em comum. Estamos condenados à interdependência da mudança climática. O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos que não são cumpridos. Está cansado de meta de redução de emissão de carbono negligenciadas do auxílio financeiro aos países pobres que nunca chega. O negacionismo sucumbe ante as evidências do aquecimento global. 2024 caminha para ser o ano mais quente da história moderna. Furacões no Caribe, tufões na Ásia, seca e inundações na África e chuvas torrenciais na Europa deixam um rastro de morte e de destruição. Criar condições para a retomada do diálogo
diálogo direto entre as partes é crucial neste momento. Esta é a mensagem do entendimento de 6 pontos que China e Brasil oferecem para que se instale um processo de diálogo e o fim das hostilidades. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. São mais de 40 mil vítimas fatais, em sua maioria mulheres e crianças. O direito de defesa transformou-se no direito de vingança, que impede um acordo para a liberação de reféns e adia o cessar-fogo. Senhor presidente, na América Latina vive-se desde 2014 uma segunda década perdida. O crescimento médio da região nesse período foi de apenas 0,9%, metade do verificado na década perdida de 1980. Essa combinação de baixo crescimento e altos níveis de desigualdade resulta em efeitos nefastos sobre a paisagem política. Tragada por disputas muitas vezes alheias à região, nossa vocação de cooperação e entendimento se fragiliza. É injustificado manter Cuba em uma lista unilateral de estados que supostamente promove terrorismo e impor medidas coercitivas unilaterais que penalizam indevidamente as populações mais vulneráveis. E na virada desta semana, o Brasil entra na reta final para decidir os prefeitos e vereadores nos municípios. A violência e baixaria se tornaram uma marca dessas eleições, e o TSE anda a passos lentos e não conseguem acompanhar o tempo das redes sociais. A semana começou com um episódio lamentável. Por que você fez isso, cara? Isso tem que sair preso. O cara tem que sair preso, olha aí, ó. O cara tem que sair preso. A ministra Carmen Lúcia criticou os episódios de violência na campanha eleitoral de São Paulo e determinou que a Polícia Federal, o Ministério Público e os tribunais regionais eleitorais priorizem a investigação desses casos. Sem citar nomes, a ministra afirmou que essa violência desrespeita a sociedade e a democracia e que os partidos não devem compactuar. Durante debates, o candidato Pablo Marçal levou uma cadeirada de José Luiz da Atena após provocações, e Duda Lima, marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes, foi agredido por um assessor de Marçal. Pablo Marçal declarou em uma coletiva de imprensa que sabe que é visto como um imbecil, mas usa dessa tática para aparecer. Após declarações de Carmen Lúcia, presidente do TSE, condenando a violência política, Pablo Marçal vestiu a carapuça e fez uma declaração a respeito. Sei que ainda sou visto como um imbecil, afirmou o candidato. O último debate em São Paulo acabou com um grave episódio em que um assessor de Pablo agrediu o marqueteiro de Nunes, enquanto os candidatos se acusavam mutuamente de integrar o PCC. Ambos carregam essa suspeita com indícios fortes. Ambos também disputam o eleitorado masculino e bolsonarista na cidade. Acabam sendo farinha do mesmo saco. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou na última terça-feira o envio de soldados das Forças Armadas para garantir a segurança dos locais de votação no primeiro turno das eleições. A ministra Carmen Lúcia afirmou que esse é um procedimento comum. Os municípios dos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Ceará e Paraíba são alguns dos escolhidos para a presença dos militares federais. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assinaram uma portaria para garantir que nenhum bloqueio impeça os eleitores de votarem nas eleições para prefeito. Em 2022, foi realizada uma operação que dificultou o trânsito de eleitores que se deslocavam para votar no Nordeste. Lewandowski afirmou que a parceria entre o TSE e o Ministério é um passo para garantir a circulação da população e evitar a repetição dos atos vergonhosos do passado, quando eleitores foram impedidos pelo próprio Estado de se locomoverem livremente para votar. Essa foi as principais marcas da semana, uma reação do governo ao agro, que com seu modo predatório de agir, coloca em risco a própria produção. Lula foi para a ONU e mostra que, além de um estadista no Brasil, pode mudar a dinâmica de governança global e se torna um forte candidato a ganhar um prêmio Nobel. E as eleições que caminham num tempo conectado às redes sociais deixam para trás a justiça e os candidatos agem como querem, dando espaço para extremismos e violência que desequilibram a disputa. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações.